Ah, meus amigos leitores, hoje um livro antigo, um livro de 1896, eu já queria ler há muito tempo e fica aquele viés, né? Quando alguém fala que o livro é ruim, você acaba não lendo porque você vai pela opinião alheia. Meu Deus do céu, quando que eu vou aprender? Em seus passos, o que faria Jesus? O livro de Charles Sheldon. Pensa num livro bom, sou. Eu sei que eu falo isso em todo livro. Eu deixei passar esse livro porque tive críticas dele, mas o livro é maravilhoso. Vou falar um negócio para você. Se você trabalha na igreja, se você frequenta a igreja, se pensou em frequentar, você tem que ler esse livro aqui. É um livro genuíno para um verdadeiro cristão. Esse meu pela editora Príncipes, edição de 2020, um livro básico que eu paguei 10 conto. Se eu soubesse, tinha ocupado de capa dura. Esse merece um lugar bem no meu histórico aqui de requinte, de classe, de destaque. 272 páginas em 31 capítulos. A narrativa me lembra muitos Irmãos Karamazov. É muita coisa. Então, assim, a forma de escrever é interessante, o jeito que ele vai contando a história dos personagens, o tempo vai passando e você fica com saudade. E o personagem lá, o que aconteceu com ele? Ele simplesmente não dá detalhes. Ah, o cara casou e pronto. Você fica assim, pô, eu queria saber como é que foi, o que aconteceu, quem foi convidado. E no Karamazov, não, ele simplesmente conta todos os detalhes. Mas o que eu tô dizendo é a narrativa do tempo. Enquanto o tempo vai passando, os personagens vão evoluindo para uma outra diretriz, aqui no caso, para uma diretriz moral e de valores de caráter, e aqui simplesmente para o parricídio. Igual eu falei no vídeo, se você não assistiu, tá aqui. Foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui nesse canal, então desculpa, o vídeo eu tava aprendendo. Não que eu esteja melhor do que antes, mas enfim, a ideia é que esteja melhor sim. Muito bom esse livro aqui, cara, vou te falar. E esse daqui me lembrou muito a narrativa da forma como ele fez. Esse livro vai fazer uma pergunta, não essa que está na capa, porque esse negócio de você se colocar, Cristo se colocar no seu lugar, eu já vou entrar em detalhes sobre isso. E justamente porque eu não tinha lido esse dele antes. Mas o que significa ser um seguidor de Cristo? Isso é algo interessante, nós nos denominamos cristãos, mas o que significa de fato ser isso? Enquanto tantas pessoas dizendo que é cristão, e muitas delas estão ligadas até a outros tipos de religião, porque afinal de contas a religião verdadeira de Jesus foi onde fundou, foi ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Só, não tem catolicismo, protestantismo, nenhuma outra. Foi isso que ele falou para fazer. Amar o próximo a ti mesmo, ao Senhor sobre todas as coisas. Mas o que significa ser cristão? E esse livro vai fazer essa pergunta e essa é a resposta. No capítulo 1 já começa ali, Reverendo Maxwell, ele está preparando o seu sermão, gosto disso, aqueles pregadores metódicos que preparam a pregação antes do culto, que se organizam, que se entregam, que oram, que jejum, que estão ali de fato, de corpo e alma para fazer o seu trabalho. Mas olha que interessante, isso ainda quebra um pouco do meu ego, né? E quando ele prepara o seu sermão ali na sua casa, alguém bate no portão lá, um andarilho, isso aqui lembrando que se passa no século XIX, né, 1896, no finalzinho, e o andarilho ele quer uma ajuda, ele teve a esposa morta, a filha dele está na casa de conhecidos, e ele está pedindo emprego, o cara está pedindo emprego, olha só, no dia de hoje eu pede esmola, né? Não, o cara está pedindo trabalho, ele não quer esmola, eu quero trabalho. E acho interessante esse tipo de coisa que ele pede, a pessoa enxota ele, não vai sair fora, não tem como te ajudar não. A mulher também já é acostumada a esse tipo de coisa, eram tempos difíceis, né, e simplesmente enxota o cara. O que acontece é que ele prepara o sermão dele e ele vai para a igreja à noite e faz aquele mega sermão cheio de oratória, cheio de retórica, cheio de eloquência. Esse tipo de coisa a gente vê muito na sociedade de hoje e ele tá ali exaltado. Minha pregação foi muito boa. Como diz o irmão, foi tremendo. A única coisa que tremeu foi o bolso. Mas olha só que interessante. No final do culto, um irmão levanta a mão e fala assim, eu quero falar. Posso falar? Quero falar. E hoje, assim, é pouco comum, mas antigamente as pessoas tinham o poder de falar alguma coisa. Hoje, assim, o pastor vomita e você é obrigado a engolir aquilo. Acabou. Se você concorda ou discorda, o problema é seu. Aliás, se você discorda, você é convidado até a ir embora da igreja. Você é obrigado a concordar. Mas, enfim, ele simplesmente tem um direito de fala e ele sobe lá e fala assim, olha, você pregou sobre a ajuda ao próximo, você pregou sobre o propósito de ser cristão, e eu estou aqui pedindo ajuda. Era o andarilho. Eu estou pedindo ajuda, a igreja não ajuda as pessoas ao seu redor. Todo mundo aqui bonito, todo mundo vestido, o cara paga um sapo, Eu quero que alguém me ajude. Se você está pregando a fé, a comunhão, os valores de Cristo, você está pregando ajudar o próximo a ti mesmo, cadê? Eu estou aqui, quem pode me ajudar? E ele conta a história da esposa, conta a história do filho, o pessoal fica sensibilizado. Mas aí no meio da emoção lá, o cara simplesmente desmaia. O cara dá um infarto, dá um piripaque, caiu. Todo mundo fica abismado do que aconteceu. E naquele tempo assim, não era um hospital tão comum, os médicos iam até a casa das pessoas, mas o reverendo ele fica assim, sentido com aquela situação, porque o cara falou a verdade. O cara tocou no âmago, no ego do pastor, ele tocou no ego da igreja. O que nós cristãos estamos fazendo para as pessoas do mundo? O que nós estamos fazendo para as pessoas ao nosso redor? Não estou nem falando do cara lá do outro lado, não, porque tem gente que sai do Brasil para lá no fundo da África e não ajuda o vizinho dele aqui do lado. Eu estou dizendo o que nós estamos fazendo para as pessoas ao nosso redor. É isso que o livro está trazendo, esse questionamento sobre ser cristão. Leva o cara para casa dele para cuidar dele, mas o cara bateu as botas. Mas o significado da vida dele, os últimos suspiros de vida dele, assim, eu me pergunto até se era um cara. De repente era um anjo ali,
simplesmente para trazer essa mensagem no coração daquelas pessoas. E o pastor, ele fica assim, tocado com aquilo, e ele começa a meditar sobre aquilo que aconteceu, e aí na próxima reunião da igreja, ele conta o que aconteceu com o cara e chama as pessoas, para quem quiser, voluntários, um desafio, vou fazer um desafio. Quem quiser, não é desafio de 10 mil não, de 50 mil não é isso. Porque hoje só tem desafio assim na igreja, né? Ele dá o dinheiro. As pessoas acham que a forma de ajudar a igreja é só dar o dinheiro. Não, eu te dou meu dinheiro aqui e você faz o que você quiser. Não, ele chama as pessoas para viver uma vida com esse significado. Vamos colocar na mentalidade, se Jesus estivesse na nossa posição, qual a decisão que ele tomaria? E essa pergunta ela traz vários questionamentos que essa reunião trouxe e eu gostei demais, porque esse questionamento foi o jeito que esse livro foi apresentado para mim. Ele esperava que poucas pessoas aparecessem. As pessoas foram se dissipando do culto e simplesmente no final, após o culto, ele fez uma reunião com essas pessoas que estavam dispostas. Nossa, achei isso tão bonito, porque eu me lembro da minha época ali de ouro da igreja, onde depois do culto a gente tinha tanta sede por Deus, de buscar o conhecimento, que nós ainda nos reuníamos na casa de grandes irmãos para poder orar, jejuar, lanchar, jejuar e lanchar. Pós-jejum, né, claro. A gente só come. Justamente para buscar, e a gente colocava em prol ali as nossas orações, os nossos pedidos, nossas dificuldades, e um ajudava o outro, era tão gostoso, era muito bom quando a igreja se reunia para orar. Era muito bom quando a igreja orava. Já era bom quando a igreja orava, né? E aí eles se reuniram, tinha 50 pessoas mais ou menos em média, e o pastor Maxwell ficou muito feliz com aquilo, e ele coloca aquilo em pauta na mesa. Olha, a partir de hoje eu quero um desafio onde nós vamos fazer somente isso que o livro está dizendo, em meus passos do que Jesus faria. Em cada situação de cheque, em cada situação que eu tiver um conflito, em cada situação de decisão, nós vamos fazer uma oração e nós vamos deixar que Cristo decida por nós, dentro dos valores morais que ele empregou no Evangelho. Como nós vamos andar, como nós vamos fazer. Esse desafio foi interessante, as pessoas aceitam. E algumas pessoas trazem um questionamento ali. Justamente esses questionamentos foi o questionamento que eu trago para mim. Quando eu ouvi falar desse livro na época, não era um leitor igual eu sou hoje, estava começando, ele falava assim para mim, é impossível eu pensar como Jesus pensaria, porque eu não sou Deus, eu nem tenho conhecimento de Deus. Olha que interessante, já nos primeiros capítulos aqui, no segundo para ser exato, uma das protagonistas levanta essa questão, fala assim, olha, como é que eu posso responder por Cristo, sendo que eu não tenho o conhecimento que Cristo tem? E esse questionamento é justamente porque a pessoa que me apresentou o livro nem leu o livro. Oh meu Deus, como eu sou besta. Mas eu estou aprendendo, eu estou deixando de ser besta. Justamente por isso, eu posso responder assim, olha, mas você vai responder de acordo com o conhecimento que você tem. E se você não tem esse conhecimento, você vai buscar. E esse conhecimento vai vir através da oração, porque o Espírito Santo está aqui para nos encaminhar, nos seguir e nos direcionar. Não foi ele que veio trazer o consolo? Então, você estiver num ponto de inflexão, você joelha e ora. E aí você vai tomar uma decisão pautada no resultado da sua oração. Pronto. À medida que os personagens vão evoluindo aqui na trama, eles vão tendo um pouco mais de intimidade com o Senhor e as decisões vão sendo mais pontuais e mais taxativas, à medida que eles vão melhorando na sua fé. Isso é muito legal, porque a nossa caminhada com Cristo é isso, são nossos valores morais sendo confrontados dia após dia, e esse confronto dessa moralidade à medida das nossas decisões é que vão tornando a nossa moralidade mais assertiva ou mais errônea, como o C.S. Lewis fala, né? Mais celestial ou mais infernal. Nossa, C.S. Lewis é bacana demais. Então ele vai falar que essas decisões, pelo menos no início, devem ser equilibradas entre o fanatismo e a cautela, porque você não pode tomar as decisões voltadas no seu egoísmo, mas também não pode ser fanático demais, senão vai dar errado. Mas a ideia, então, é orar para tomar essa decisão. Olha, se esse cara tivesse me apresentado esse livro com essa premissa, eu tinha lido no mesmo dia. Então, vai contar a vida no dia seguinte das pessoas. Edward Norton, ele é o dono de um jornal, um dos jornais mais famosos da cidade. E ele está na mesa dele lá, recebendo as notícias que ele vai publicar naquele dia. E quando ele vai publicar notícias sobre uma luta de boxe ali super violenta, ele, fala, pera, e agora? Eu falei que eu ia tomar essa decisão. Menino, se fosse no dia de hoje, a pessoa na igreja fala uma coisa, na sociedade ela faz outra. Não, pode botar o boxe aí, problema deles. Porque as pessoas hoje têm uma quebra de caráter gigantesca. É isso que falta na sociedade. Na frente da sociedade, ele diz algo bonito, eloquente. Sim, eu vou me comprometer a cumprir essa promessa durante o ano. Mas nas costas ele toma outra decisão. Quem dera se fosse o contrário. Que na frente da sociedade ele ficasse calado, mas nas costas ele fizesse o que é correto, justo e normal. Normal que eu digo de moralidade. Porque isso deveria ser o normal, deveria ser o comum. Todos por mal moldado pelo caráter. A pessoa acha a carteira recheada de dinheiro e fala, meu, eu achei, não tem dono. Tá, falta até o endereço do cara lá para o cara devolver. Não, é meu. É impressionante o caráter das pessoas. Bom, ele então se ajoelha, faz uma oração. É muito legal esse livro. As pessoas todas se ajoelham e fazem oração. Como faz falta isso? Eles ajoelham, fazem uma oração.
E ele decide por não colocar a matéria. Os jornais ficam polvorosos da cidade, aquele jornal ficou louco, como é que ele perdeu um grande evento na cidade, de boxe, o maior evento da cidade. Os meninos que vendem o jornal perderam o dinheiro. Eles falam assim, mas chefe, a gente não conseguiu ganhar nada, como a gente vai levar o pão da nossa casa? O cara tirou o dinheiro do bolso dele e comprou o jornal das crianças. Achei muito bacana. E ele fica pensando justamente esses princípios cristãos que ele vai poder inserir no jornal dele a partir de hoje. Porque, na verdade, ele quer saber como é que ele vai atuar dentro do que Jesus faria por um jornal. Como é que fosse, se Jesus fosse o dono do jornal, o que ele publicaria? Fofoca? Treta entre pastor e irmã? Casos de família? E ele, justamente, essa decisão que ele toma não agrada os publicitários, não agrada os clientes, ele começa a perder muitos investidores, ele começa a ter vários problemas. Inclusive, ele tem muitos investidores de bebidas e cigarros. Ele fala assim, como é que eu posso fazer publicidade de cigarro e de cerveja numa revista, sendo que eu sou cristão? É a minha conduta de cristão que está aqui. Eu estou ganhando dinheiro em cima dessa mazela. Quando eu falo de bebida, eu não falo que é proibido ou que é permitido. O que eu falo são de pais de família que bebem, espancam os filhos e que causam problema dentro de casa. São pessoas que estão no extremo, são pessoas que causam problema. E a gente sabe que na sociedade tem isso. Inclusive, eu estou lendo esse livro aqui que eu ganhei do Dia dos Pais, um livro bem bacana, e ele conta um pouco da biografia dele, onde isso acontecia com ele. Para ele superar essa dificuldade, eu tenho certeza que foi algo tremendo, foi algo gigantesco, foi algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Porque para ele perdoar e chegar no ponto onde ele chegou hoje não é fácil. E é isso que o álcool cria. E justamente ele queria tirar do jornal dele isso que essa publicidade negativa do ponto de vista cristão. A ideia é justamente isso. No próximo final de semana, o pastor vai pregar lá, ele vai pregar sobre o sermão, sobre ganância, sobre reprovação do pecado, sobre egoísmo, sobre hipocrisia. E todo mundo fala que foi o melhor sermão do Maxwell dos últimos anos, porque o Maxwell era metódico, ele pregava ali linha após linha, que as palavras tinham que estar concatenadas, tinham que ter um sentido. E agora não, agora ele prega com a vontade, com o espírito, com o que Jesus gostaria de dizer para as pessoas. E ele começa a ver as dificuldades e as problemáticas que tem dentro da igreja. E essa pregação dele traz toda a diferença dentro do culto, dentro das pessoas, e como a igreja dele tem transformado. Mas aí já começa a acontecer vários outros problemas, que quando a mudança vem, uns gostam, outros odeiam. Mas eu vou chegar lá. Alexander Power é um dos membros dessa igreja é uma igreja chique, uma igreja luxuosa, só tem gente de primeira linha. Esse cara, ele é um diretor de uma grande fábrica, e ele fala assim, pastor, eu quero que você vá lá na fábrica pregar para os operários. O pastor, eu nunca falei com operário, eu só falo com rico, com bilionário. Só que agora ele estava mudado, ele está dentro desse patamar aqui. Ele entendeu que a mensagem de Cristo é para todos, inclusive para o operário. Então ele vai lá, ajoelha, ora, mas Deus, eu nunca fiz isso, como é que eu posso fazer? Olha, eu achei interessante a humildade. Depois que aquele andarilho morreu, ele se sentiu tocado por aquilo. E aí ele acaba decidindo e vai pregar para os operários. É muito interessante esse tipo de atuação do pastor, mudando as suas diretivas, porque todos nós reconhecemos quando nós estamos errados, ou pelo menos deveria, e podemos mudar quando a gente entra nesse ponto de reflexão. Eu estou errado, e eu preciso mudar para ser uma pessoa diferente. E ele decidiu mudar. Esse Alexander Powell, inclusive, ele também entrou nesse propósito de fazer nos passos dele o que Jesus faria, e ele chega na mesa de trabalho dele e recebe uma documentação, e ele descobre que essa documentação vem da diretoria dos acionistas superiores, né, majoritários, e ele começa a entender que ali existe uma falcatrua gigantesca de roubo, de crime, de fato, e ele fica assim, e agora? De fato, ele não quer entrar naquele esquema, porque dentro da moralidade cristã já sabe que está errado. Mas ele fica penso se ele vai entregar aquilo para a sociedade ou não. Se ele vai delatar o pessoal ou não. E ele fala assim, poxa, se eu denunciar todo mundo, eu vou perder o meu cargo, vou perder meu status, vou perder minha família. A família que ele diz assim, né? A mulher do cara muitas vezes não aceita que ele simplesmente caiu no ranking social e vai voltar a ser um operário. E ele fica meio pensando sobre isso, e onde ele vai? Onde ele vai? Se você adivinhar onde ele vai, você vai deixar um joinha bem grande aí para mim. Ele vai orar. Ele vai perguntar para Deus. E aí qual a reflexão que ele tem? Se ele estivesse passando na rua e visse alguém assaltando um carro, ele iria chamar a polícia ou deixaria o assaltante roubar? Ele fica nesse tipo de reflexão. Ele fala assim, olha, de fato, eu chamaria a polícia, porque se estivessem roubando o meu carro, eu gostaria que a polícia soubesse. Então ele acaba e denuncia todo o esquema fraudulento. Nosso cara tomou uma decisão violenta. Achei muito bacana essa conduta moral que ele seguiu. Outra personagem que nós temos aqui dentro da igreja é a Raquel. A Raquel é uma cantora do louvor e ela simplesmente recebe uma voz maravilhosa, dita aqui que ela quando ela louva, parece que os anjos estão cantando por ela, e ela recebe um convite para entrar num coro famoso, rodar o mundo inteiro, ser uma cantora famosa, e ela fica tentada se ela vai ou não. E ela faz uma pergunta, porque lembra que dentro do propósito que Jesus vai fazer nos passos dela, ela vai orar. E dentro desse propósito, ela faz uma pergunta que eu vou deixar no short para vocês. Ela fala assim, qual a serventia que o meu dom
tem para o reino de Deus? Essa pergunta entra em xeque assim, todos os valores que eu conheço como cristão. O teu dom serve para quê? Por que Deus te deu o dom de falar? Quando eu digo falar, é de comunicar com as pessoas, de transmitir a mensagem. Bom, estou eu aqui com o meu dom. Esse é o meu dom. De ensinar, de entender, de interpretar, de falar, de ensinar. O teu dom é de cantar, o teu dom é de servir, o teu dom é de desenhar, o teu dom é de construir. O que você faz para o reino com o seu dom? Isso é impressionante demais, porque muitas pessoas querem enriquecer, ficar milionários com o dom que Deus deu para elas. E eu achei interessante esse relacionamento da Raquel, e nós vamos ver a evolução dessa personagem aqui. Outra personagem, amiga da Raquel, que é a Virgínia. Virgínia recebeu uma grande herança quando os pais dela faleceram, e ela não sabe o que fazer porque ela recebeu a herança justamente agora. Que coisa, hein? Se fosse antes, ela viveu uma vida de luxo, porque ela já vive, mas assim, um pouco superior, e ela simplesmente agora, e agora? Eu recebi esse dinheiro, o que eu vou fazer? E ela fala assim, poxa, eu não posso nem dar para os outros. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que Jesus faria? Eu achei muito legal essa pergunta dela. O irmão de Virgínia é o Rowling, e o Rowling ele gosta da Raquel, ele quer casar com ela, inclusive ele se declara para ela. E ao se declarar para Raquel agora é aquela cantora, né? Ela está focada num propósito em Cristo de levar o evangelho para as pessoas através do dom dela. Então ela recusa aquele processo da fama, recusa aquele convite, todo mundo ficou porvoroso. Como assim? É a sua chance de ser famosa, de ficar rica. Ela não quero ficar famosa, eu não quero ficar rica, eu quero salvar as pessoas, eu quero levar o evangelho de Cristo, eu quero levar a salvação para as pessoas através da minha voz. Nossa, essa decisão que ela tomou, abrir mão de todo o seu futuro, toda a sua carreira para levar a fé, levar o evangelho, é bonito demais. Algumas coisas nesse livro me deixou até assim, de repente nos 2 séculos atrás era diferente, né? Hoje eu fico assim pensando, será que as pessoas tomaram essa decisão? Será que você abriria mão do teu processo, da tua carreira, da tua riqueza, da tua fama, para você seguir os passos de Cristo? É um pouco difícil de pensar sobre isso, né? Bom, mas ela orou. Se ela orou, o Espírito Santo falou, tá falado. E ela fala pro Rowling, ela fala assim, eu não vou casar com você porque você não tem propósito na sua vida. Nossa, isso pesa, né? Qual que é o propósito da sua vida? O que você tem a oferecer para o teu cônjuge? Foi isso que ela quis dizer, né? Quando você tem um propósito, você sabe o que você vai fazer com a tua vida, você sabe qual é a tua existência, para onde você quer chegar. Se você não sabe de nada disso, como é que você vai casar com a pessoa? Você vai ter um relacionamento com alguém e você não sabe nem o que você quer com a sua própria vida. Como é que você vai fazer isso num relacionamento conjugal? Essa resposta dela foi muito madura e foi muito inteligente. Não é que ela negou se casasse com o Rowling, mas ela simplesmente perguntou para ele de que serve a sua vida, de que serve a sua existência, porque ela acabou de entender que o dom dela é para fazer com que as pessoas conheçam a salvação através de Jesus Cristo. E o Rowling, o que ele vai fazer? Nossa, essa pergunta foi bem legal. O que ele tem a acrescentar no propósito dela? Eu gostei bastante. Inclusive, falando sobre isso, a igreja começou com essa manifestação, e isso começou a crescer muito, porque ela começou a aderir essa mudança de caráter, e aí eles começaram a se perguntar, poxa, aqui do lado nós temos uma Cracolândia, chama-se Retângulo. Retângulo é um lugar que tem vários restaurantes, drogados, viciados, existem prostíbulos, existem grandes problemas lá. E eles nunca se perceberam aquilo. Aonde, né? Como o Brasil é cheio de mega estruturas, igrejas e religiões, onde na porta há um monte de mendigo. O que aquela igreja tem feito para aqueles mendigos? É uma pergunta interessante a se fazer, né? E aí eles começaram a ficar incomodados com aquelas pessoas. E aí lá naquele lugar, no Retângulo, existe uma igrejinha bem simples ali, onde o Gray é um evangelista que comanda aquele local. E aí ele não estava muito legal, ele estava muito ruim de saúde, ele pensa assim, Marshall, eu vi que você está tendo um movimento diferente na sua igreja, agora você está um cara humilde, você está um cara modesto, vem aqui, traz uma palavra aqui pra gente que eu não estou muito bem hoje, tá muito difícil. E ele vai, mas ele vai e leva a galera inteira, todo mundo que fez o propósito com Cristo. Isso é bem legal, porque lá naquele mover, as pessoas realmente estavam se convertendo e aceitando a Cristo, porque o louvor era diferente, a pregação era diferente, as pessoas estavam envoltas numa aula diferente, porque o Espírito Santo estava movendo naquele lugar. Inclusive o Rowling estava lá bêbado, e ele, por conta da voz da Raquel, ele aceita ao Senhor como Jesus, como seu Senhor e Salvador. Achei muito bonito essa parte, porque justamente ele mudou sua concepção, ele mudou o seu coração por causa daquele momento. Ele, de fato, ele estava buscando um propósito na vida dele depois da conversa com a Raquel, e aquela música tocou no coração dele. Ele cita aqui o nome das músicas, mas como são músicas de muito tempo atrás, eu nem conheço. Eu até pensei em procurar ali do Inário, né, que provavelmente era daquilo ali, mas não era. É um modelo mais batista de igreja, então não usa muito Inário. Bom, enfim, usa. Algumas usam, mas outras não, mas enfim, não é. O jornal começa a fazer as suas publicações pautadas em morais de princípios cristãos, porque agora o nosso autor, o Norman, do jornal, dono do jornal, ele começa a fazer as notícias sem fofoca, sem briga, buscando elevar a alma das pessoas, te extraindo o melhor das pessoas. Eu achei isso muito legal. E aí, simplesmente, isso causa um rebuliço na cidade, o pessoal não quer, uns aceitam, outros recusam, e simplesmente o pessoal fica doido lá. E aí algumas pessoas começam a se questionar sobre para onde esse jornal vai, se esse jornal
local vai dar lucro, se não vai, o que vai acontecer. O nosso Alexander, lá da fábrica, ele acaba pedindo demissão, depois que ele entrega todo mundo, e volta a ser um operário da fábrica mesmo, de rua. O que acontece é que simplesmente as pessoas se veem transformadas quando você começa a pensar se fosse Cristo no seu lugar. E ele começa a entender, e essa frase eu vou deixar no short também, que ninguém convive numa atmosfera onde tem transgressão da lei sem ser corrompido. O seu caráter é atingido pelo meio no qual você está inserido. E nesse short eu vou explicar um pouco mais sobre isso, exatamente para você entender aonde você está. Você tem que entender que onde você está, você desenvolve. Imagina que você é uma semente. Se você está num lugar fértil, você vai crescer uma árvore frontal. Se você está num lugar pouco fértil, você vai crescer pouco. E essa é a ideia. O que vai ser desenvolvido na cabeça de uma criança que nasce no morro do Rio, na favela? É um pouco complicado, porque ele vai crescer vendo os heróis dele como o pessoal do tráfico. E isso é interessantíssimo. As escolas e as cadeias, o que elas têm divulgado na mente das pessoas, o que elas têm criado na mente das pessoas. Isso é bem interessante. Inclusive, falando sobre esses dois empresários, ele vai trazer aqui no livro um ponto de vista se Jesus fosse empresário, como um empresário deveria agir. Então ele vai falar que os objetivos dos negócios deveriam ser para glorificar e honrar o nome do Senhor, o nome do Altíssimo, e não somente para lucros próprios. É claro que você vai ter lucro, porque é o seu trabalho, mas não lucro exorbitante a fim de subjugar o próximo, extrair poder do próximo, simplesmente para que você possa desenvolver. Os seus funcionários, eles seriam respeitados e teriam amor, você ajudaria o teu funcionário a desenvolver a ser uma pessoa melhor. Olha que engraçado, ele fala isso em 1896, e eu falei isso no Hoje Executivo. É um livro mais moderno, trazendo essa reflexão que não tem muito com o cristianismo, mas tem a ver sobre empreendedorismo. Você tratar o teu funcionário com respeito, com amor, com carinho, ajudar ele a se desenvolver. É um livro bem interessante, eu fiz inclusive a trilogia deles, com todo o modelo de negócio que ele quer apresentar ali para as empresas. Ele fala também para que o empresário haja com honestidade, com altruísmo, justamente para que o empresário se desenvolva com caráter, com moralidade. Isso você vai ficar assim irrepreensível na sociedade. Eu achei isso muito legal, até porque no dia de hoje todo mundo busca uma falcatrua, mas ela vai enriquecer. Maxwell então está com a sua igreja cheia, e agora pregando sem eloquência e sem retórica, simplesmente deixando o Espírito Santo agir. Não é que ele não prepara a palavra, sim, ele prepara, ele estuda, ele não chega e fala o que quer de cabeça na hora que acha que quer, porque as igrejas hoje acham que é isso, né? Ah, não precisa preparar, não, chega lá, o Espírito Santo fala, chega lá e fala um monte de merda. Acho que o Espírito Santo não foi contigo. Mas a ideia aqui é justamente ele não procurar essas palavras emendadas, mas deixar falar o que o povo precisa de fato ouvir e não o que o povo quer ouvir. Isso é muito importante. Vou até repetir, não é falar o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Qual foi a última vez que você foi na igreja, você foi confrontado, falando que você está errado, falando sobre o teu pecado, falando sobre a tua humanidade? Não tem mais, só tem falando sobre o teu ego que você quer ouvir. Bom, a Virgínia, então, ela está indo numa carruagem toda luxuosa lá para o Retângulo, junto com algumas amigas ali bem ricas, e ao andar pela rua ela encontrou uma moça que se converteu naquele último culto que a Raquel estava cantando, que é a Lauren. Ela manda a carruagem descer e vai lá com ela porque a Lauren estava bêbada. Ela fala assim, eu não posso deixar essa mulher se perder. E ela quer ajudar a vida dela. Quantas vezes você parou para ajudar um irmão precisando, né? Você parou sua carruagem para poder ajudar um necessitado. Pois ela parou, levou para casa, discutiu com a avó, que a avó não queria um mendigo dentro de casa. Ela falou, avó, faz o que você quiser, se você quiser ir para casa do meu irmão, mas aqui eu vou ajudar a Lore. Ajuda a Lore a se levantar, coloca ela para dentro de casa. Isso é bem bonito, né? Hoje é complicado você colocar uma pessoa dentro de casa, porque hoje o mundo é bem diferente. Como é que você vai colocar um bêbado dentro de casa? Mas enfim, a Lauren fez naquele tempo, ela tinha seguranças dentro da casa dela, era uma casa bem luxuosa, e ela conseguiu salvar a Lauren. Então, ela simplesmente vai entender que quanto mais ela ajuda o próximo, mais o Senhor vai agregando sabedoria a ela e mais ela vai entendendo como agir como Cristo agia. E isso é algo bem interessante, porque lá no início do livro eu falei justamente que as pessoas, eles fizeram a reunião e se questionaram que conhecimento que eu vou ter para tomar a decisão como Jesus tomou. E aí aqui agora a Virgínia entendeu que o conhecimento que ela vai adquirir mediante o Senhor é agindo como ele agiu. Você vai errar algumas vezes, é claro, mas a tua humildade mediante o Espírito Santo vai fazer com que você evolua em fé, para que você cada dia mais entenda como o Senhor funciona. Eu achei isso muito legal. E ela vai falar também que a maior dificuldade que a igreja deles tiveram foi justamente que os próprios cristãos que estavam lá, que não aceitaram essa nova conduta de agir como Cristo, estavam rejeitando o outro pedaço da igreja de Cristo. Ou seja, a igreja ficou dividida. É interessante porque o Jesus foi morto pelos cristãos daquela época, no caso pelos religiosos, né? Cristãos seriam pessoas que seguem o caminho de Cristo. Então, se você entender dessa forma, você vai entender que dentro da sua igreja existem pessoas que não são cristãs. Eles estão lá, mas de repente pode ser um fariseu, um escriba, mas cristão não é. Porque esse livro vai trazer exatamente isso. Que cristão é você seguir os passos de Jesus, fazer o que ele fez. E se ele ama o próximo como a ti mesmo, e essas pessoas crucificaram o próprio Cristo, então essa pessoa não é cristã. Será que Jesus viesse hoje, ele seria crucificado de novo?
novo, essa questão de Jesus vir nos dias de hoje, esse livro traz no Grande Inquisidor, que eu também trouxe para vocês. Inclusive, falando sobre Jesus ser morto pelos seus, eu trouxe aqui justamente uma análise aliás, Augusto Cury trouxe análise, eu trouxe a análise da análise. Como que seria esse Jesus aí do amor que ele fez por nós, que ele morreu por nós e como ele foi morto justamente pelos seus. Esse livro é impressionante o que ele fala. Bom, a tenda do Grey também estava cheia lá no retângulo, porque as pessoas estavam querendo ouvir mais a palavra. As pessoas são sedentas por Cristo, né? E aí, um determinado dia, um dia de eleição, um dos membros da igreja estava sendo eleito, era um professor sendo eleito, né? Concorrendo à eleição. E as bebidas são proibidas lá no retângulo após as 18 horas, e o pessoal entendeu que a igreja estava causando esse efeito, e o pessoal começou a atacar pedra, pau, borracha, o que tinha pela frente. E uma garrafa acertou a cabeça da Lauren, e a Lauren veio a falecer. Foi uma situação bem trágica, e o pessoal ficou comovido a, de fato, todo mundo se mobilizar para acabar com a bandidagem, com a malandragem, com o problema que estava tendo no retângulo, porque eles precisavam receber o amor de Cristo, e eles entenderam que isso que destrói a sociedade são essas coisas que degrinem a pessoa. Se o jornal agora do Norman estava fazendo as pessoas se tornarem melhores, então justamente os bares e os prostíbulos estavam fazendo as pessoas se tornarem piores. Então eles estavam empenhados em acabar com aquele tipo de situação. E para acabar com aquilo eles tinham que orar e jejuar, porque o que Jesus faria não era lá causar intriga, era simplesmente resolver o problema. Eu achei isso muito legal, essa parte. Justamente porque eles se uniram para fazer um bem para a sociedade. Inclusive tem uma parte do livro aqui onde eles encontram o dono de um daqueles estabelecimentos, não no estabelecimento comercial, mas do lote onde o estabelecimento. Ele fala assim, como é que você aceita? Ele, mas isso aqui me dá tanto dinheiro. Ele fala assim, mas esse dinheiro é em prol do sangue das pessoas. Olha que a Lauren morreu. Ele, eita, que coisa, hein? Então ele não renova o contrato com o bar, e no lugar daquele bar ele coloca uma instituição de caridade onde vai ajudar os órfãos e as viúvas a se profissionalizarem ali, por exemplo, com profissionais de cozinha, para poderem gerar renda com a sua família, com marmita, com restaurantes, com comida. Achei bem legal. Então você transforma um lugar, um boteco, que vai destruir uma pessoa, que faz com que o pai bata no filho, não o boteco em si, mas o pai com seus excessos usando a bebida, você entendeu? A transformar num lugar de educação, onde vai trazer a pessoa para um meio muito melhor. Achei muito legal essa mudança de paradigma, essa mudança de patamar, achei bem interessante. E sobre essa questão deles orarem em todos os sentidos, em todos os momentos, eu trouxe um livro para vocês, do Cartas para Malcolm, onde C.S. Lewis explica como que funciona o processo de petição da oração. É bem legal esse livro, está no card também para vocês, porque aqui você percebe que todos eles têm orado em momentos de dificuldades, em momentos de adversidade. Isso é bacana. Inclusive, no finalzinho dessa questão dessa reunião onde a Lauren morre, o Rowling, ele começa a falar com a Raquel que o propósito dele mudou e agora ele quer a ajuda dela para ele ajudar a sociedade, não do retângulo, mas a sociedade onde ele está inserida mais nobre, porque os jovens estão se perdendo para as drogas e para os vícios. E esse tipo de jovem ali é que no futuro vai morar no quadrão. Então, antes dele cair, ele quer salvar esses jovens antes. E a Raquel olha assim, isso é legal, tá começando a gostar de você. Passa-se alguns anos ali desse tipo de reunião, e simplesmente a igreja acabou sendo dividida, as pessoas que não concordaram com aquilo saíram e procuraram igrejas que buscavam agradar os seus egos. Olha que interessante, hein? Se você vê isso no dia de hoje, o irmãozinho fica trocando de igreja de cada semana uma igreja diferente, porque não acha a igreja que fala o que ele quer ouvir. E os outros começaram a crescer, e esse modelo de igreja que começou a ficar única dentro ali da igreja do Maxwell, ele começou a ver isso crescer cada vez mais. Simplesmente porque as pessoas vão melhorando o seu caráter e sua vida, né? O Alexander então volta a viver sua vida normal, que é o cara do operário, e o pastor continua indo lá pregar para os operários. Interessante porque o caráter do Alexander ficou mais forte depois que ele passou por essa reprovação. E Raquel, então, já depois desse tempo passado, já está noiva do Rowling. Bacana, né? Ele vai contar um pouco mais à frente aqui que, num outro estado, esse modelo dele de crença começou a ser propagado para outros lugares, de agir como Jesus agia. E lá tinha um pastor chamado Bruce, e esse pastor ficou impactado pelas palavras dele, aceita, falou assim, eu aceito esse desafio de fazer isso aqui também. Só que lá, por que está contando essa história? Porque lá tem uma família, a família da Felícia, que ela é prima da Raquel. E dentro da família da Felícia, eles aceitam, então, a Felícia aceita fazer isso, mas o pai dela não aceita. Mas acontece uma situação bem trágica, porque o pai dela, por muitas falcaturas e modelos de mau caráter, ele acaba entrando em falência, e entre suicídio, a esposa vendo que aquilo aconteceu com suicídio também. É quase um Romeu e Julieta. Ela fica sozinha e vai morar com a Raquel. É interessante porque ele vai falar aqui que quando você perde o seu Deus, você acaba perdendo a razão que você tem de viver. É interessante porque você entende o que é Deus dentro de você, o que compõe a tua religião, tua busca por um Deus. Porque nós vamos aprender nesse livro aqui que eu expliquei para vocês que existem 3 tipos de religião: a espiritual, a ideológica e a interpessoal. A espiritual, de fato, é você procurar uma divindade religiosa.
A segunda vai ser uma identidade ideológica, um Deus ideológico, no caso que era o dele aqui. Esse Starling, que é o pai dela, ele simplesmente estava buscando no dinheiro o seu divino, o que era o valor da sua razão de viver. E interpessoal é como as pessoas que buscam atores, políticos, e vivem daquilo. Imagina que dentro da igreja, imagina isso é realidade, mas você pode imaginar, as pessoas dentro da igreja, porque aquele deputado vai salvar o nosso país, aquele outro deputado vai salvar o nosso país, então ele fica endeusando aquele tipo de pessoa, sendo que não, os políticos são todos iguais, são todos movidos pela mesma mão que compõe o Estado, justamente para fazer aquilo que o Estado quer e não o que o político deseja. E você vê isso, mas enfim, não é aula de política, eu falo sobre isso no livro de política. Mas a intenção aqui é justamente você entender que o pai dela tirou a própria vida porque ele perdeu o dinheiro, e dinheiro era a razão que ele tinha de vida. Então isso é algo interessante. O que faz a sua vida se mover, né? O que move a sua vida? Que Deus que move a sua vida? Se você perdesse tudo, exceto Deus, você continuar vivendo, isso é interessante porque se você perdesse tudo, exceto o dinheiro, você continua vivendo, então você vive pelo dinheiro. Legal, né? Então a Felícia então vai passar a morar com a Raquel, e o pastor dessa igreja, que foi tocado pela ideia do Maxwell, ele entende que o modelo dele de gestão cristã não está correto. Se ele aplicar essa ideia aqui dentro da igreja dele, não vai dar certo. Então ele chega para o corpo da igreja e fala assim: gente, eu renuncio ao cargo, não quero ser mais pastor, porque agora eu vou viver essa ideia. Quem quiser que viva com a sua ideia, não precisa me seguir, mas esse daqui é o modelo correto. Nós estamos vivendo um modelo errado de igreja. Igreja de Cristo não é isso que nós estamos vivendo. Igreja de Cristo é igreja que ajuda o próximo, que vive o próximo, que simplesmente faz o sacrifício de si para matar o seu egoísmo e ajudar as pessoas necessitadas. Eu achei muito bonito. E quando essa mensagem chega no bispo da igreja, o bispo chama ele para conversar, fala: rapaz, você tá doido, você vai largar uma vida de dinheiro, de riqueza, de fama. Ele vai, explica para ele, e o bispo fala assim: olha, deixa eu te falar um negócio, eu já estava incomodado há muito tempo com o Espírito Santo, já vem me incomodando, e eu concordo com você, não dá pra gente ficar inserido nesse sistema religioso criminoso e falho, sendo que a gente entende que Cristo não faria parte disso. Então eu vou com você, vou renunciar também, nós dois juntos vamos começar um negócio simples com nossos rendimentos que nós guardamos, uma cidadezinha humilde ali para ajudar os pobres necessitados. Nossa, achei bonito demais, né? Isso aqui é só no livro meu. Onde que você renuncia e o cara também renuncia junto. Mas seria muito bonito se fosse assim, né? É interessante porque nesse livro aqui, é um livro muito legal, eu dou de presente para muitas pessoas, porque ele vai explicar a história de um pastor que ele percebeu que a igreja também estava errada e ele renunciou e abriu sua própria igreja. Mas 20 anos depois ele viu que a igreja dele estava exatamente igual à igreja que ele havia renunciado. Oh, meu Deus do céu. Ele fala assim: e agora? Como é que eu vou fazer? E em meio a orações e súplicas, ele entendeu qual é o modelo correto de igreja, e para você descobrir sobre isso, você vai ter que esperar lá para eu falar sobre ele. E eu já estou lá, hein? Bom, então ele começa a moldar um pouco essa sociedade. Passa-se uns anos também nessa sociedade do Bruce, e aí essa Felícia já é cozinheira lá, ela já está ajudando as pessoas naquele estabelecimento que eu te falei, e aí o bispo ele vai sofrer um assalto. Eu achei muito legal essa parte, porque os assaltantes que vão tentar roubar o bispo são o mesmo pessoal que ele já tentou salvar a vida deles. E engraçado que eu trouxe isso nessa história, o Daniel passou pelo mesmo problema. Ele estava sendo o cara tentar roubar o carro dele, e ele evangeliza o cara. Aqui o bispo, quando ele está sendo com a arma na cabeça, ele está orando pela vida do cara: oh Deus, tem misericórdia desse homem, ajuda ele. E o cara simplesmente se converte ao Senhor, assim como aconteceu com o Daniel. São histórias que se repetem, né? Esse livro saiu um pouco antes, e o livro do Daniel já é uma biografia, né? Eu trouxe para vocês todos os livros dele, né? Ele já tem uma história, né? Enfim, já está descansando no Senhor, a luta dele acabou, e eu trouxe para vocês toda a biografia dele e alguns dos romances que ele tem ali também. Bom, eles fazem ali no finalzinho do livro uma reunião com todo o pessoal, onde o Maxwell conseguiu atingir com esse tipo de pensamento, e ele começa a questionar qual que é o problema do mundo. Por que o nosso mundo como sociedade está assim? Ele fala um pouco sobre ideologias ali de capitalismo, socialismo, mas a ideia da conclusão geral é o egoísmo. O egoísmo é que faz isso com as pessoas. Se você parar de pensar só em si, voltado só para si, e tiver um pouco de altruísmo, aí de repente o mundo funciona. E se cada um fizer a sua parte, é aquela velha ideia, né? Se cada um fizer a sua parte, o mundo pode ser uma pessoa melhor, um lugar melhor. Hoje nós temos cada um fazendo a sua parte para si. Se cada um fizer uma parte pro outro, aí vai ser um lugar melhor. Mas aí como é que faz? Sendo que eu tô fazendo pro outro e o outro faz para ele mesmo. É o famoso eu te amo e ele responde eu me amo também. Enfim, é assim que basta nós fazermos a nossa parte, infelizmente, sem esperar reposição, sem esperar o próximo. É assim e vamos continuar sendo cristão. Deixa que Deus ele julgue o outro ou julgue o nosso caso. Simplesmente faça assim como eu tento fazer. Eu tento. Não consigo sempre, mas assim como a Raquel foi evoluindo e aprendendo, fazendo, eu estou no mesmo patamar. Estou começando, sou novinho, tenho muito para aprender. O legal é que ele abriu um espaço para que as pessoas pudessem dar o seu testemunho e contar coisas que estavam acontecendo com eles. Então acontece um brainstorm ali dentro da igreja, achei bem legal. Esse modelo de igreja onde as pessoas podem falar, tem voz ativa para fazer, e as pessoas podem sim se reunir. Não precisa ser aquela liturgia da igreja do jeito que é, e se estiver fora daquilo está errado. Não, simplesmente as pessoas dialogando e renunciando.
E é interessante porque ele fala exatamente sobre isso. Até que ponto as pessoas estão dispostas, e aí ele está falando aqui o cristão, né? Eu estou falando das pessoas porque eu sou bonzinho, mas ele fala o cristão. Até que ponto o cristão está disposto a renunciar seu ego para Cristo? Porque se você pensar assim, os cristãos só mataram Cristo. Eu estou falando do cristão nos dias de hoje, né? Se Jesus viesse hoje, o cristão de hoje mataria o Cristo. Ele fala, até que ponto esse cristão está disposto a renunciar ao seu ego para fazer o que Cristo quis fazer? E essa pergunta aqui é justamente você entender o que você está disposto a fazer pelo reino de Deus. Isso é bem legal. Então ele vai começar a entrar num termo ali, o que é Deus, quem é Deus e o que ele quer para que você possa entender. Esse livro do Rob Bell é um livro que veio um pouco depois dele, então ele traz uma interpretação bem interessante de quem é esse Deus, afinal, e como que você pode entender sobre ele, como você pode agradar. E a conclusão do livro é o que é ser cristão, que foi o que eu comecei perguntando, né? Ele começa a contar como é a conclusão de cada um dos personagens, como que cada um acabou, quem casou com quem fez o quê, mas a ideia do livro é essa. O que é ser um cristão para você? É seguir os passos de Cristo? É amar o próximo como o Jesus amou as pessoas? É amar o próximo como a igreja? Deus, Jesus amou a igreja? Não é ser bobo, não é ser trouxa, não é ser enganado. É simplesmente você estar no ponto de inflexão, você ajoelha, ora e diz, Deus, o que eu faria? O que poderia fazer nessa circunstância? O tanto que você conhece de Deus, olha, eu conheço tão pouco, eu conheço tão limitado, o que eu posso fazer dentro do conhecimento que eu tenho? E muitas vezes você vai errar, é assim mesmo, você vai achar que está fazendo bem e de repente esse bem vai te fazer muito mal, você fala assim, poxa, eu errei, mesmo orando. Sim, porque nós estamos aqui para aprender. E esse aprendizado vai fazer com que você se torne uma pessoa mais sábia, mais forte, mais resiliente no futuro, porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em todos nós, para que nós possamos entender qual é esse valor moral que Cristo passou. Esse livro vai trazer essa reflexão. Eu devia ter lido ele muito antes. Você devia ler ele muito antes. Você devia entender que o valor que Cristo traz é amar as pessoas, e não ódio. Esse livro vai trazer muitos comentários aqui, muitos comentários de hater, muitos comentários negativos, não tem problema. Eu quero que você entenda o que Jesus fez pela sua vida e o que a sua vida, o dom que ele te deu, pode fazer pelo próximo. E não as reclamações, mas o bem que você pode fazer. Isso é o importante. É por isso que eu estou aqui nesse canal, é por isso que eu estou lendo esses livros. Eu quero poder levar para você um pouco mais do que Jesus pode te dar. Muito mais do que você encontra por aí. Se você encontrar um lugar, uma igreja, pessoas, eles têm esse pensamento verdadeiro, genuíno, porque nós precisamos de cristãos genuínos que vivem isso daqui, então mostra esse vídeo para eles. É difícil encontrar, mas se você encontrar, pode mostrar o vídeo. Se não encontrar, assista você, faça a sua oração e deixe que o Espírito Santo haja no seu coração. Muito obrigado por mais essa leitura. Essa semana tem mais alguns livros que estamos aí a pedido de vocês e vou trazer mais alguns aí. Que Deus abençoe e até a próxima.